Bem-vindos ao Falando com o Coração com Débora Tessler. O podcast que é um convite para a gente ser quem a gente é, trazer as nossas verdades, nos conectarmos num lugar muito mais profundo. Hoje eu encerro a minha temporada de mães, com histórias incríveis. Quem não escutou os episódios anteriores, eu convido para dar uma passada por lá. Tem muito aprendizado e muita emoção. A minha convidada que fecha essa temporada é a Beta Alvarez, palestrante, mentora. Vai, me deu um branco. Executiva da área de gestão de pessoas. A mãe é assim, ó, a gente dá uma esquecida. Executiva da área de recursos humanos. Pô, eu treinei um monte. Mãe de 3. Bem-vinda, Beta. Obrigada, Débora. Que honra. Que bom que a gente fez dar certo, hein? Fiquei muito feliz, agradeço muito o teu aceite ao meu convite que aconteceu no dia que a gente se conheceu, né? No dia que a gente se conheceu. Energia gera energia, né? A gente faz acontecer, é uma prova viva, né? Esse encontro hoje é de quem fez acontecer. É isso aí. Beta, tô aí com uma super carreira corporativa, executiva, mãe de 3. Tu sempre quis ser mãe? Não. Conta. Desculpa se eu vou decepcionar alguém com essa resposta. Eu nunca tive o sonho de ser mãe. Eu sempre quis ter uma família estruturada da mesma forma que eu sempre tive a minha. Eu sou uma pessoa, de fato, abençoada. Eu tive nos meus avós e tenho nos meus pais exemplos e referências de famílias estruturadas, onde o esposo é bem casado com a esposa e o relacionamento é duradouro até que a morte os separe, assim foi com meus avós. E meus pais também já juntos aí há mais de 50 anos. Eu sou a mais velha de 3 irmãos, então eu sempre fui família e sempre acreditei na família. E sempre quis uma família como eu tive a minha. Isso até é papo para alguma terapia, porque a gente reflete tanto o que a gente quer no que a gente tem, que isso com certeza me deixou muito mais na defensiva. Então eu não tive tempo de querer ser mãe, de namorar, porque eu estava buscando um ideal e uma perfeição que eu sempre tive lá em casa. Então, com certeza, se eu tivesse um terapeuta na época, esse seria um baita tema. Nossa, muito! E eu nunca tive tempo de sonhar em ser mãe, porque a minha carreira, como você bem trouxe, a corporativa, ela começou de uma forma muito diferente. Eu fui formada em turismo, morava em Salvador, morava com os meus pais e meus irmãos e entrei na aviação como bacharel em turismo, ou turismóloga. Trabalhei na Varig, minha primeira gaúcha, em Salvador, como estagiária, e pedi transferência para o Rio de Janeiro, para crescer. A Varig quebra, eu me torno secretária executiva. E em 5 anos, Débora, eu me torno secretária executiva, e aí eu sou convidada para ser analista de recursos humanos. Aí eu saio do Rio e topo uma transferência para São Paulo, para ser coordenadora. E aí sou promovida no meu 3º ano de RH como regional, o famoso HRBP, que é uma cadeira generalista ali, tocando os processos sobre sistemas da área. No 4º ano de RH, eu me torno gerente em uma startup do varejo, de shopping. E no 5º ano, eu estava indo para o México como diretora de RH em uma multinacional. Sem nunca ter morado lá fora e sem falar o espanhol. Só com passagem de ida. Então, foram 5 anos muito intensos. Eu já entrei mais tarde no mercado, em função... O que é mais tarde? Com mais de 30. Porque eu tive o início da carreira na área de turismo, na aviação, no aeroporto, e que eu não aproveitei aquilo no mundo corporativo, né? A trajetória natural e mais comum que a gente enxerga é se formar, estágio, trainee e já entrar com seus 20. Sim. Eu entrei com mais de 30. Quando eu me mudei para São Paulo, eu já tinha 32 anos. E eu sabia que o mercado me cobraria isso. Então, eu aceitei as oportunidades que apareceram, sem pensar 2 vezes, sem esperar estar pronta, porque eu sabia que eu precisava correr muito, né? Porque eu não tinha toda a formação acadêmica, toda a questão da experiência anterior, né? E toda a passagem que minhas colegas da área tinham. Então, essa foi uma história ali de 5 anos extremamente intensas. Então, eu não tive tempo de encaixar um sonho do maternar. Eu comecei a pensar nisso depois que eu conheci o Fred. Veio o amor. Veio ele antes e eu falava, eu primeiro quero encontrar esse cara, esse baita parceiro, para depois pensar em filho. Tá. Eu me identifico com várias partes da tua fala, né? Eu também venho de uma família estruturada e ter esse ideal, né, de casados para sempre. E o meu foco sempre foi o trabalho, muito trabalho. Então, eu não tinha tempo de pensar
em engravidar, não parava pra pensar, a vida vai me levar naturalmente pra isso, né? E aí, teve um momento da minha vida que eu me dei conta que eu tinha que abrir um espaço pro amor, porque o amor não vinha, né? A gente tem que dar um jeitinho. Só vinha umas tralhas, assim, porque eu só buscava isso sabendo que não ia dar certo. Como que tu abriu o espaço pro amor na tua vida? Pro amor chegar? Eu tenho muito claro que eu de fato, fiz essa conversa ali com o Papai do Céu e assumi para mim que eu queria isso. Por muitos anos eu me defendia e era o caminho mais confortável e fácil de dizer que eu não tinha o sonho de ser mãe ou não ia casar, porque a vida executiva estava bem legal. Estava crescendo, estava me empoderando, aprendendo com gente boa, ganhando meu dinheiro, com a minha independência, com a minha liberdade de ir e vir. Então, eu direcionava as relações que eu tive na defensiva, talvez como proteção, né? Adiando algo que eu tivesse que assumir naquele momento. E assim como você, só aconteceu na hora que eu assumi para mim. Então, esse foi o primeiro ponto. E eu lembro claramente que eu estava no Réveillon, 17 para 18, na Austrália, com uma amiga minha. Eu morava no México, famosa liberdade de ir e vir. Dei um pulinho para conhecer Sydney. E eu falei, eu quero voltar para o Brasil, porque o homem da minha vida está lá. E eu morava 2 anos e meio no México, com uma vida perfeita de final de semana, fazer um curso de mergulho em Cancún. De poder, em um feriado prolongado, atravessar e estar na Califórnia, treinando o meu Ironman, meu triatlo. Então, assumi para mim. Nesse momento que eu verbalizo em voz alta, né, que eu volto para o Brasil, quero estar próxima à minha família, meus pais envelhecendo, meus avós também, minha sobrinha que nasceu e não estava próxima, os amigos que casavam e eu não era convidada, porque eu estava distante de todos. Na hora que eu assumo para mim, isso acontece, que aí eu volto para o Brasil. Minha avó, que já estava mais doente, falece. Então, parece que eles me esperam um mês. Então, eu retorno, acompanho esse finalzinho de vida dela já com seus 90, bem vividos. E conheço o Fred pelas redes sociais. Algo que eu nunca tinha feito. Ele aparece para mim, eu peço para seguir, ele posta uma foto, eu comento e por uma semana eu tenho certeza que ele é o cara da vida, me conecto e convido ele para um casamento no Rio de Janeiro. E eu encontro as escuras e a gente tá junto aí há 7 anos. Vê que dá certo, gente! Acreditem na força da Analytics. Quando tem que ser, tem que ser. Acontece, sim. Né? E foi o que aconteceu comigo. Eu primeiro precisava assumir para mim. Então, a gente fica se escapando, se esquivando. E quando a gente assume, naturalmente, a gente atrai essa energia. Eu acredito muito nisso. Então, assumi para mim que, olha, eu quero essa família estruturada. Cansei de ser a mulher independente, solteira, com dinheiro do outro lado do mundo. E para isso você tem que assumir que você vai abrir mão dessa parte, né, para ter muitas outras melhores, que eu nem imaginava que poderiam vir, sim. Que são as 3 crianças. Mãe de 3. Conta um pouco dessa experiência. E já sei que as gêmeas têm 1 ano de diferença do mais velho. Tem. É muito pouco tempo e vem gêmeas. Vem, e é um pacote completo, né? Eu costumo brincar assim, não subestima, não são 3, é um pacote completo, porque quando eu retorno para o Brasil e conheço o Fred pela rede social e a gente se conecta, tem um ponto muito bacana do capítulo, que mais uma vez é nosso Papai do Céu ali, eu congelo os óvulos por voltar solteira, sem filhos do México, com quase 40 anos. Então, tinha ali uma grana do pós-México e retorno ao Brasil, solteira, sem filhos, morando em São Paulo. E eu congelo os óvulos e o resultado não foi o resultado esperado. E a pessoa que nunca tinha tido sonho, nunca tinha escancarado isso para ela mesma, se depara com a possibilidade de não ser mãe. Eu me lembro claramente que o Fabiano Queridaço me ligando, falando, olha, Beta, o resultado não foi o que a gente gostaria, não foi o esperado, mas a gente repete, não se preocupa. E eu chorava no carro. Eu falei, caramba, eu nunca tive o sonho de ser mãe, mas ouvir que eu posso não ser, me doeu. E eu chorava e falei, beleza, era outubro, vamos pro próximo. Esperar o carnaval, a gente repete esse tratamento, investe mais um pouquinho. E aí o Fred apareceu, veio o casamento, Encontros Escuras no Rio. Ele morava ali já transferido para Manaus. E eu em São Paulo. E o casamento no Rio de Janeiro, de uma pessoa em comum, mas eu não conhecia ele, nem falei pro noivo. Falei, vou te levar um acompanhante, é surpresa, e você conhece, não vou te falar quem é. E aí ele subiu a escadaria ali do casamento, a gente brinca, foi o primeiro encontro, foi beijo, a gente tem 7 anos juntos. E 2 meses a gente engravidou do Rafael. 2 meses. E no primeiro encontro eu falei,
Fred, eu não vou conseguir ser mãe. Acho que eu não vou conseguir te dar filhos. Acabei de congelar óvulos e o tratamento não foi tão bom como eu gostaria. Falou no primeiro encontro. Falei. Depois dos 40 você não tem medo de lhe assustar. Tu não faz joguinho nenhum. Se ele tinha que correr, era aquela chance. Eu falei, fiz esse tratamento, a gente se conheceu na primeira semana e eu fazendo o tratamento. Então, quando a gente se encontrou, de fato, a gente teve essa conversa com o resultado do tratamento. Eu falei para ele, muito chateada, ele, não se preocupa, relaxa. Ele que tinha sido casado durante 6 anos, não tinha filho, vamos deixar acontecer. E a gente deixou acontecer 2 meses e engravidamos do Rafael. E o Rafael nasce em São Paulo, depois de 9 meses, parto normal, lindo, a termo, dentro do prazo das 40 semanas, e o Rafa nasce e vai direto para a UTI. Então, quando eu me torno mãe atípica, mãe de uma pessoa com deficiência. E para a gente foi um susto, porque nenhum exame detectou, foi má formação no cérebro, foi uma questão assim de doença rara, de síndrome, e a gente não pega em todos os exames, e a dele apareceu no 6º dia de vida com um baita diagnóstico que nos deixou, de fato, completamente perdidos inicialmente, mas muito mais angustiados, né? Pela dúvida do que é aquele universo novo para a gente, né? Ser mãe, ser pai já é um desafio, já é um universo novo. Quando você traz adicionalmente essas variáveis de uma doença, de uma deficiência, de uma doença rara, a gente com certeza começa a ler e a se questionar, e aí começou a nossa jornada como mãe e pai atípico, né? Que desafiador, um casal recente, né? De relacionamento recente. Já vem uma gravidez que já é um impacto, uma notícia impactante. Aí vem esse desafio da surpresa do... não sabiam que isso ia acontecer. E conta mais. E aí o Rafa, quando nasce, ele não reage, ele não chora, ele veio muito hipotônico. Né? A hipotonia traz a flacidez, assim. Então ele veio muito molezinho no meu corpo, não reagiu e foi direto para a UTI e foi entubado. E é algo que eu sempre falo para as mães e até para os pais. E eu vou repetir isso sempre que eu puder. Só reclama do barulho de um filho quem não escutou o silêncio dele. Por 6 dias, o Rafa entubado, a gente não escutou o chorinho dele. E eu posso contar essa história 1000 vezes e 1000 vezes eu vou me emocionar. Porque só sendo mãe de UTI, para entender o que é ser mãe de UTI. E nenhuma mãe merece ser mãe de UTI. Obrigada, Gabriel. E foi, de fato, um desafio, porque é um universo completamente novo, você não tem as informações. A doença rara é rara, então a gente lê muito pouco, conhece muito pouco, fala muito pouco. E aí você escuta lá dos médicos o diagnóstico no 6º dia, e que bom e que bênção que a gente teve o diagnóstico. Porque, para se ter uma noção, no Sistema Único de Saúde, a gente leva em torno de 5 anos para ter um diagnóstico. Quando tem? 5 anos. A gente conseguiu ter em 6 dias, né, no hospital particular, coberto pelo plano de saúde. E a gente escutou que a doença rara, chamada síndrome de Morsier, ela trazia uma deficiência visual, que é muito comum em quem tem a Morsier, que é a displasia septo-ótica também, um outro nome mais comum. Uma deficiência motora, ou seja, o caminhar, né, o engatinhar. O Rafa usa cadeira de rodas e faz exercícios para ficar cada vez mais firme. E a cognitiva e intelectual. Então, é a deficiência que compromete um pouco mais, né, que é como uma paralisia, ela traz traços assim de dependência, né, do cognitivo. Então, ele não possui ainda autonomia para comer sozinho, usa fralda. Faz N terapias, como fono, terapeuta ocupacional, a psicomotricidade, né? Enfim, a físio 3 vezes na semana. Então, realmente é uma rotina de terapias que a gente foi descobrindo. E ele nasceu em São Paulo. 2 meses depois que o Rafa nasce, meu marido é transferido, a gente chega no Rio de Janeiro. Na semana do lockdown. Bah! E aí eu me vi sem a empresa, sem a carreira, porque eu já tinha me desconectado, já estava vivendo daquela licença maternidade, com uma criança com deficiência, tendo que organizar a estrutura de babás, de terapeutas, né, de nova moradia no Rio de Janeiro, casando com o Fred, porque a gente teve um relacionamento à distância, foi uma gravidez que eu tocava em São Paulo, ele tocava de Manaus, a gente se via esporadicamente, ele trabalhando por lá e eu em São Paulo. E na semana da pandemia, a gente brinca que o reencontro, a saudade devia ser demais, que a gente fez naturalmente a Gabriela e a Helena. Então, a gente engravida das gêmeas quando o Rafa tem 5 meses de idade, amamentando. O meu corpo não falou por 4 meses que eu estava grávida de gêmeas. Meu Deus!
E eu correndo, praticando atividade física sem desconfiar, mais magra, por amamentar livre demanda o Rafinha. Quando eu fui fazer um exame que eu desconfiei, eu já estava no 4º mês das gêmeas. E escutei do médico, ó, você já está no 2º tri e eu já contei 2. Falei, meu Deus. E me tornei mãe de 3 ali em dezembro de 2020, ainda durante a pandemia no Rio de Janeiro. Calma aí. No meio de tudo isso, tu conseguiu sentir, viver, sei lá o que, o puerpério? Nem? Possível. Sem tempo para isso. Entra no... Vamos resolver os problemas, né? Impossível, impossível. Eu só me recordo que eu e Fred, todos os dias, e por 20 dias o Rafa ficou no hospital. Entre idas e vindas, né, foram 2 meses de internações até que a gente descobrisse tudo que a doença, a síndrome de Morsier, causava. A gente descobriu com internações. Então, a gente ia para casa, fomos depois de 20 dias direto, a gente foi para casa. Ficou 1 semana em casa, ele teve como uma convulsão. Corre no hospital, mais 1 semana internado, descobre-se um remédio X, volta para casa. Mais 1 semana em casa, aí ele desidratou. Mais 1 semana de internação, descobre um remédio Y, volta para casa. Foram 2 meses até que a gente pudesse falar, está estável, vamos nos mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro, aceitar esse desafio que surgiu na carreira do marido e vamos. Então, eu e Fred, a gente com muita coragem acreditou nessa mudança. E aí não teve tempo para mais nada. Era, de fato, fazer dar certo o que a gente tinha ali, naquele momento, né? Então, não adiantava reclamar, não adiantava me questionar o quanto que eu era culpado, o que eu tinha feito de errado, o que ia acontecer, o que o Rafael seria capaz de fazer, como é que seria o futuro. Não. Ali a gente tinha que fazer dar certo e providenciar o que a gente poderia providenciar. De remédios, de consultas, de equipes, de rotina, organizar dentro das nossas possibilidades. E assim foi. Beta, nem sei como elaborar a minha pergunta. Mas antes eu vou fazer uma pergunta mais light. Como é que é o relacionamento deles 3? Ai, a gente fala que as gêmeas são as melhores terapeutas que o Rafael poderia ter. E aí, depois que eu engravidei das gêmeas, passado esse susto bom, a gente gostaria de ter um 2º filho. A gente só não imaginava que viria em dobro, nem tão rápido. Mas a gente sempre quis o 2º, que também foi uma baita coragem. Porque depois que você tem uma pessoa com deficiência, a tua vida faz um loop que você nem imagina, né? É um investimento, é uma grana, é energia, é o teu tempo, a tua agenda, é a tua rotina, é o teu relacionamento com o teu marido, que espaço você tem para o casal, agora que você tem uma criança que depende totalmente, né, do casal. Mas a gente queria. E aí, com a coragem, a gente relaxou e Papai do Céu fez tudo. E aí eu tive que ouvir a piada. Mas não era difícil você ter filho depois do seu tratamento? E aí eu descartei os óvulos congelados e aí a gente virou pai e mãe de 3. E é uma jornada deliciosa. São praticamente trigêmeos. A diferença quando o Rafael nasceu era de 1 ano. Então, são 3 de colo, são 3 trigêmeos, né? São 3 bebezões. As gurias estão com 4 anos, o Rafael com 5. Então, é uma jornada muito divertida. E eles se dão super bem o tempo inteiro. É muito amor. As gurias começam a perceber a dependência dele. Elas apoiam o tempo inteiro com ele. Assim, Papai do Céu extremamente generoso. E é como eu falo, a gente precisa aprender a agradecer tudo que acontece com a gente. E óbvio, e sem hipocrisia, ninguém sonha em ser mãe ou pai de uma pessoa com deficiência. A gente sabe de todos os desafios que a gente tem em relação à dignidade, acesso, políticas públicas, a inclusão, as oportunidades, né? É uma jornada muito mais desafiadora, a gente sabe. Mas também a gente tinha 2 opções, né? Ou colocar um sorriso no rosto e falar, é uma benção. Fomos escolhidos. Tanta gente que tenta ser mãe, tanta gente que tenta ser pai. Tanta doença mais rara que a do Rafa, tanta criança com mais dificuldade no dia a dia e que a gente fala, cara, essa é a nossa jornada, essa é a nossa luta, essa é a nossa missão, essa é a nossa vida, essa é a nossa rotina e é assim que vai ser. E vamos sorrir para ela que ela vai sorrir de volta pra gente, vai tornar tudo tão mais leve. Foi assim que a gente encarou. A gente se apegou muito à fé, muito à religião, muito à união. Nunca foi fácil e não é. O Fred é o baita parceiro, paizão, que não ajuda, é paizão mesmo. Que entra no jogo e sempre entrou. A gente se cobre muito um no outro para a gente poder ter o nosso tempo. Isso também é uma outra conversa importante. A gente não abre mão disso, a gente aprendeu.
Mas são 7 anos de relação que foram 7 anos construídos com adversidade. Sim. A gente se conhece no Rio de Janeiro, a gente se mudou no Rio de Janeiro, entre os 4 anos no Rio, então a gente morou em apartamentos distintos pelas mudanças de carreira dele. A gente se muda do Rio de Janeiro para Porto Alegre e se muda no passado, em um ano de enchentes. A gente teve o Rafael e teve as gêmeas. Vocês foram para o Rio na pandemia e vieram para Porto Alegre nas enchentes. Nas enchentes. Vocês gostam de um desafio aí. Olha. Então, assim, foram 7 anos e tem sido 7 anos com desafios. Eu brinco que Papai do Céu às vezes me confunde com o Rambo, né? Vamos dar mais um. Mais um desafio, ver como é que ela sai. Mais um. E a mudança para Porto Alegre foi muito direcionada em função da minha carreira executiva. Eu atuava como conselheira de administração, posteriormente fui convidada para ser diretora de recursos humanos no agronegócio gaúcho. E o Fred, como carreira militar, precisava selecionar os lugares, né, que era prioridade para a gente se mudar do Rio de Janeiro. E adivinha? Selecionamos Porto Alegre. A empresa estava aqui no Sul, eu já fazia o híbrido. Viajava semana sim, semana não, com os 3 pequenos. Eu comecei a viajar, as gurias tinham 2 meses de idade. Então, essa questão de maternidade ou carreira, não. É maternidade e carreira. É muito possível, exige e desafia demais. Tem que querer muito. E aí a gestão do tempo, prioridade, organização, a parceria do marido, a tua equipe de apoio, é você não abrir mão do teu tempo, que no meu caso é o esporte, que me deixa no prumo. Mas aí a gente direcionou para o Sul, colocou Porto Alegre, fomos agraciados, deu certo. Na sexta-feira eu falo para o presidente que venho, na segunda eu sou desligada. Não. E aí o movimento corporativo que você fala, uau, faz parte do jogo. Não é pessoal, não existe estabilidade, e eu posso comprovar isso, que mesmo em nível, né, de diretoria, depois de ter sido conselheira em uma grande empresa, você se depara com situações que fazem parte do jogo, é o que é. Então, teve uma decisão corporativa, não tinha mobilidade de me mudar de Porto Alegre para o interior do Rio Grande do Sul, em função da carreira do marido, da estrutura médica do Rafael. A gente tem essa restrição de mobilidade. Naturalmente, a nossa vida, nossa rotina típica exige essa estrutura e flexibilidade. Então, faz parte do jogo e é com ela que eu tenho que lidar. Então, eu sei que existe, com certeza, limitações em função do contexto, né, da nossa estrutura. E a gente chegou em janeiro de 24, ano passado, para começar uma vida nova com todos esses componentes, assim. Tem sido 1 ano e meio muito bem vividos por aqui e muito diferentes, óbvio, de tudo que a gente tinha tido antes. Quero te fazer uma pergunta conectando com a tua fala inicial, tá? Da mulher que tinha o ideal da família perfeita, etc. Como que foi lidar com tantas adversidades que foram surgindo no teu caminho? Deram certo, mas foi muito fora do que tu tinha no teu ideal, na tua expectativa. Acreditando o tempo inteiro que reclamar não adianta. Acreditando o tempo inteiro de que tudo que acontece comigo é porque eu mereço e porque eu preciso para minha evolução. Eu nunca me esquivei desse pensamento e sempre acreditei naturalmente nele. Quando eu decidi lá atrás sair de casa aos 23, de Salvador para o Rio de Janeiro, eu pensava dessa forma. E eu entrei na aviação e a aviação quebrou. Então, por 3 meses eu fiquei sem receber R$1, morando sozinha no Rio de Janeiro, no meu conjugado. Minha mãe, aos 25, me ligava para comemorar de Salvador. Como é que você está, minha filhinha? Linda idade, 25 anos, está comemorando. E eu quebrada em casa, ligando um rádio relógio para que a mãe escutasse a música e soubesse que eu estava com os meus amigos nos meus 25 anos. E eu estava sozinha em casa, vivendo uma primeira crise. Então, eu sempre pensei e sempre fui muito firme de que daria certo. Eu sempre me apoiei nessa fé de que reclamar não adiantaria e que dependeria só de mim. E como eu acredito que a energia gera energia, eu me mantive em movimento. Então, eu nunca me permiti perder tempo me comparando ou reclamando ou me angustiando. Então, eu sempre tive muito essa capacidade e atitude de fazer. E aí, esse querer sempre foi muito forte. Primeiro, pela sobrevivência. Eu queria dar certo e precisava. E depois
pela conjuntura, pelo contexto de família, né? Que eu faço tudo por eles. Então, é muito mais fácil e muito mais leve. E é sempre o que eu falo, lidar dessa forma. De acreditar que nada é por acaso e de que a gente só precisa agradecer. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. E eu sempre tive a prova disso. Então, eu sempre me firmei muito nisso. E é assim que eu lido com tudo que me acontece. Quem te ensinou tudo isso? Eu não sei responder, mas com certeza meus avós e meus pais. Os valores, a educação, as referências, os exemplos que eu tive em casa e que eu tenho até hoje. E eu sempre fui uma pessoa que agradeceu muito e agradeço cada vez mais, porque é muito raro a gente ainda ver isso. Valores, referências, bons exemplos, né? Estrutura física e mental, decisões que você toma respaldada pela família, uma segurança psicológica que a tua família te dá. Então, quando eu tomo a decisão de sair de casa, meu pai fala, vai, e a gente está aqui, e conta com a gente, e eu precisei, como preciso até hoje. Eu tenho muito orgulho e muita gratidão por isso. Então, com certeza, família. E por isso que eu me esforço todos os dias para ser essa pessoa melhor para eles e por eles. Que bonito. Bah, olha. Se é para falar com o coração, a gente se emociona. Bah. Qual o maior ou os principais, que às vezes é difícil, aprendizado que tu já teve com teus filhos? Humildade. Quando o Rafael nasce com uma deficiência que eu preciso e dependo de outras pessoas, ele me ensina demais. A paciência de esperar por laudo, por resultados, por exames. A humildade de aceitar que quem cuida do seu filho, quem está dormindo com seu filho na incubadora, recém-nascido, é uma equipe de enfermagem. E confiar em outras pessoas. Então, são lições todos os dias. Postei essa semana um vídeo do Rafael fazendo o exercício em um andador. Eu vi. Ficando cada vez mais firme. Sorridente. Ele me ensina a celebrar as pequenas conquistas. Quantas conquistas que a gente não deixa passar no nosso dia a dia e que são bênçãos. E esse exercício tem que ser um exercício diário para todos nós. Eu acredito muito nisso, de que as bênçãos estão na simplicidade, nesses detalhes, e que com essa correria a gente deixa escapar. E como eu acredito que quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem, esse exercício ele tem que ser um exercício assim, contínuo, de agradecer pelo que acontece, de agradecer pelas simples conquistas. Então, levar as gurias hoje na escola, como eu fiz, e tento fazer todos os dias, é uma conquista, é uma benção. Ver o Rafael na fisioterapia, no andador, no passinho dele, aos pouquinhos, com a fisioterapeuta ali atrás dele, é uma conquista. Então, com certeza, esses foram os maiores aprendizados. Humildade, paciência, confiança, acreditar que ele sabe o tempo das coisas e que a gente só precisa caminhar e que ele vai calçando o nosso chão. Tu é uma mulher do ambiente corporativo, né? Executiva. Esse ambiente te acolhe bem? Porque eu estou te vendo aqui, foi como eu te conheci. Agora eu enxergo mais claramente um coração afetivo, não duro, gelado, sabe? Embrutecido, não te sinto dessa forma. Tu te sente acolhida no ambiente corporativo? Não. Não. Infelizmente não. E por que não? Porque enquanto a gente estiver lendo que apenas 30%, 40% das mulheres são líderes, enquanto a gente estiver lendo que mais de 60% são demitidas depois que voltam da licença maternidade, enquanto a gente estiver olhando dados desconfortáveis, feios, que a gente não deve tolerar, eu não acredito que exista isso. E eu sou uma prova real de quem sentiu
todo pré-conceito, né? De mulher, mãe, atípica, que exige uma flexibilidade, uma mobilidade diferente, uma rotina atípica, né? E tem uma questão de mobilidade agora em função da carreira do meu marido. Então, eu senti, e existe, e eu vejo e eu escuto sobre isso. Então, não. A minha resposta é: não existe essa condição ainda de aceitar de forma mais leve e de forma mais tolerante nem a diversidade e menos ainda a inclusão. Acho que é um longo caminho. A gente vê progresso, a gente vê conquista, a gente vê líderes e empresas, sem serem justas, se movimentando e evoluindo em relação a isso, mas o meu entendimento é que a gente está muito distante ainda do que a gente deveria. Pra gente fechar. Passou rápido. Passa rápido. Beta, o que tu diria, a Beta de hoje diria pra Beta dos 25 anos, lá no Rio de Janeiro? Aí eu não mudaria absolutamente nada. Então siga firme, garota. Acredita que tudo dá certo. Se eu tivesse o outdoor para dar um recado para todos, seria o: pare de reclamar. Vamos providenciar um outdoor, gente. Para de reclamar, né? Eliminar esses ruídos, essas distrações, eliminar o que não é prioridade. Então, esse querer tem que ser muito forte. Então, entender o que é importante pra gente não abrir mão do que nos faz bem. Priorizar o que deixa a gente mais perto do nosso objetivo, do nosso foco, do que de fato vale a pena. Saber dizer não. Dizer sim pra gente é dizer não pros outros. E isso é extremamente necessário. Então, eu deixaria esses recados de siga firme, porque essa jornada é de quem se movimenta, né? Porque energia gera energia. Sim. Bah, olha, eu sabia que ia ser intenso, eu não imaginava que seria tanto. Beta, é um prazer enorme te conhecer mais. Eu fico muito feliz, honrada de ter a tua confiança, porque no momento que a gente se conheceu, tu me contou um pouco a tua história, o Fabinho, o Steren contou ali rapidamente, e eu te falei, vamos gravar, e tu disse, vamos. Ou seja, tu tá aqui, tu veio, né, no escuro. Então, assim, muito obrigada. Incrível a tua jornada e muito inspiradora. Obrigada. Que bom que a gente fez dar certo. E é nisso que a gente acredita, né? As pessoas boas se conectam, né? Quando a gente serve, quando a gente tem esse interesse genuíno em ser do bem, naturalmente o bem chega. E o nosso encontro foi um baita exemplo de pessoas do bem que se conectam e fazem dar certo. Sim. Que bom que deu certo. Prazer te conhecer. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Agradeço a todos pela audiência. Seguimos conectados. Isso. Chegamos ao fim. Agradeço pela audiência. Curta, compartilhe, comente. Mande esse episódio para aquela mãe que tá precisando escutar essa história. Até a próxima. Beijo. Tchau.